Glória a Deus. Temos ainda, palavra e ceia, mas, irmãos, nós ganhamos um presente, eu não posso deixar para o final para fazer de qualquer jeito. Acha para a gente aí, conferência da família. Gente, quantas conferências que você vai, o investimento é em torno de R$500, R$600, R$1.000. Nossa igreja ganhou um presente, uma conferência da família, e sabe qual que é o valor que você vai pagar? Nada. Às vezes a gente não valoriza porque não pagou nada, mas alguém está pagando, tá? Importante você saber disso. Então essa conferência, ela vai começar na sexta-feira à noite. Pastor, é só aqui para Memorial? Não, você pode convidar famílias que você conhece, vai falar sobre família e sexualidade, tema atual, Ministério Pure Life, vem para abençoar a nossa igreja, e eles estão vindo para trabalhar, para servir, de tal maneira que na sexta-feira tem a primeira palestra, mas o Cláudio não deu moleza com a Nádima para eles, homens e mulheres, você tem um presente sábado de manhã. Então sexta-feira é a palestra, sábado de manhã, cadê o Cláudio? Está confirmado, Cláudio, sábado de manhã? Cadê o Cláudio, está aí? Confirmado. Sábado de manhã lá no templo, nós vamos usar as salas, se ficar pequeno a gente usa o templo, mas vai ter os homens para um lado, para levar a bordoada, então você vai vir para apanhar já mesmo, tá? E as mulheres para levar do outro lado ali, na pomadinha, outro dia que já estão tão machucadas, que a gente não quer, ferir mais ainda, Então as mulheres do outro lado vão ter a ministração dela. E aí, 3h da tarde, aqui de novo, 3h da tarde, no sábado. E aí vai ter um intervalo, pela fé, um jejum, e aí ter outra ministração no sábado à noite. Então, convide seus familiares, seus amigos, já coloca na sua agenda, vai ser bênção demais. Amém? Glórias a Deus. Quero falar com você agora de algo muito forte para a minha vida, e eu espero que seja para a sua vida também. Nós temos sido muito abençoados, meus irmãos. Deus tem derramado aqui nesse altar de coisas tremendas para a vida da igreja, para o nosso povo, e você não pode perder o que Deus está fazendo e o que Deus ainda vai fazer. Quero falar com você nessa noite um tema, a última biografia. Esse é o tema da palavra desta noite, a última biografia. Esse é o tema da palavra que Deus colocou no meu coração. Domingo passado fomos ministrados à noite uma palavra muito forte de um Jesus que muda a história. Mas Ele muda a nossa história para quê? Para que Ele muda a sua história, a minha história? Tem um propósito para isso. Estamos estudando pela manhã uma série sobre discipulado de ajudar pessoas a caminhar perto de Jesus. Tem sido magnífico. Mas nessa noite eu quero falar com você sobre a última biografia. Quero agora que você, mais uma vez, abaixe sua cabeça, cubra sua fronte, nós vamos ler a palavra do Senhor. Pedir que o Espírito Santo de Deus, como já tem ministrado nessa noite, continue a derramar sobre este lugar da presença dEle. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo aqui. Meu amigo Espírito Santo. Obrigado por tudo que já aconteceu aqui nessa noite. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença aqui. Obrigado porque, Espírito Santo, há um agir sobrenatural já aqui nessa noite. E eu tenho certeza que nas casas. Mas agora, quando vamos ler a palavra do Senhor, pedimos agora que a palavra do Senhor possa encontrar lugar nos nossos corações. Que vidas sejam transformadas pelo poder da palavra e pela ação do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, derrama do teu óleo, derrama da tua presença, enche esse lugar da glória de Deus. Espírito Santo de Deus, faz algo maravilhoso nessa noite. Aleluias, aleluias. Obrigado, Espírito Santo de Deus, obrigado. Obrigado por tudo que tu és na minha vida. Aleluias, aleluias. Glórias, glórias, hosanas, hosanas, aleluias. Espírito Santo de Deus, obrigado, obrigado, obrigado por aquilo que o Senhor vai fazer nessa noite, Espírito Santo. Aleluias, aleluias. Espírito Santo de Deus, derrama óleo fresco aqui. Espírito Santo de Deus, derrama bálsamo, traz cura,
traz refrigério, traz salvação, convence pessoas do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Espírito Santo de Deus enche pessoas, Espírito Santo distribui dons nessa noite, Espírito Santo visita pessoas com poder, com graça, com a autoridade do nome de Jesus. Espírito Santo faz algo maravilhoso aqui nessa noite. Interceda por mim, Espírito Santo, interceda por nós, ore por nós, Espírito Santo. Age como já tem agido nesses dias, faz maravilhas. Vai quebrando o coração duro, transformando o coração de pedra num coração de carne, e sopra dentro dele, Espírito Santo, transforma a mente, transforma o coração, transforma vidas, muda histórias nessa noite, muda biografias, muda em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a última biografia de cada homem, de cada mulher aqui, seja uma história de ação, do poder do Espírito Santo, transformando a sua vida e a sua história. Em nome de Jesus que nós oramos e te louvamos pela palavra do Senhor, que é linda, que é maravilhosa e que é poderosa. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Quero que você abra a sua Bíblia em 1 Pedro 2,5. Mesmo assentados, esse texto tem ruminado, martelado, estado sobre minha vida, o meu coração esses dias, tão forte. 1 Pedro 2,5 diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Você já imaginou uma biografia, assim, olhando para esse texto, de repente a sua biografia, pega o nome seu aí, fulano de tal, fulana de tal, de repente o seu nome está assim, fulana de tal, uma verdadeira pedra viva. Ela é a edificação, a casa de habitação do Espírito Santo de Deus. Ela é uma verdadeira sacerdote de Deus, desse Deus santo. Ele ou ela oferece sempre através da sua vida oferta agradável, que chega como cheiro suave na presença do Senhor. Já imaginou, né, uma biografia falando isso sobre você? Eu não sei qual foi a última biografia que você leu, de alguém, de uma pessoa, mas eu fiquei imaginando, quando eu preparava essa palavra, você já imaginou se você fosse escolhido, ou você fosse escolhida, para ser a última pessoa, o último cristão, o último crente, né? O último dos moicanos, o último, como aqui na igreja tem, né? Dos Knicknauas, né? Ninguém sabe quem é, depois você procura saber, né? Mas se você fosse um dos últimas pessoas, né? Dos cristãos que ficaram para, através da sua biografia, da sua história, as pessoas entenderem o que é o cristianismo, o que é Jesus, o que é uma vida através do poder do Espírito Santo. Pensa um pouquinho, né? Como que seria essa biografia sobre você, sobre a sua vida? Será que realmente, né, se fosse as pessoas lendo, iam falar assim: olha, essa pessoa viveu mesmo uma vida piedosa, uma vida cheia do Espírito Santo, foi uma pessoa que fez a diferença, ele foi realmente um pequeno Cristo, um representante de Cristo na terra, porque a palavra, né, biografia, ela traz da palavra grega, bio quer dizer vida, né, e grafia escrita, então a sua vida escrita, a sua vida escrita é uma representação de Jesus na terra, onde o Espírito Santo realmente habitou em você e você fez a diferença. Pare um pouquinho para pensar, será que se você fosse escolhido para isso, poderia se escrever sobre você o quê? O que seria escrito sobre você hoje? Não quero lá do passado, lá tão longe, mas hoje, né? Hoje, nesse dia. Será que daria para escolher você para ser a última biografia, para representar o cristianismo, Cristo aqui na terra? Eu sei, meus irmãos, e você sabe disso, que Deus, Ele mesmo para as pessoas que não querem viver na dependência do Espírito Santo, Deus é tão bom que Ele deu para a humanidade, para nós, talentos, habilidades, dons. Tem pessoas que têm habilidades que você fala: meu Deus, como que essa pessoa tem uma habilidade artística, né, para pintar um quadro
com tamanha excelência, a pessoa tem a habilidade para dança, para música, para cantar, né, para fazer tantas coisas, né, tocar um instrumento. Assim, será que isso é só o Espírito Santo, né, na vida? Eu creio que é o Espírito Santo que nos mantém vivo, que nos dá o fôlego de vida, que não tem, mas tem coisas que Ele permite, nos distribui esses talentos, e cabe a você, se você vai ser uma pedra viva, que vai oferecer isso como oferta para Deus, vai devolver para Ele, ou vai devolver para outro, que não seja Ele, né? Ou talvez não é nem isso, que você fala assim, não é que eu não quero oferecer para Deus, mas eu estou indo tão bem, sem depender do Espírito Santo, vai porque eu coloco o Espírito Santo na minha vida, e ele vai ver que os meus negócios não são tão bem certinhos como deveriam ser, e o Espírito Santo vai querer interferir e falar que eu não posso mais fazer os meus negócios da forma que eu faço. Vai que o Espírito Santo vai interferir na minha vida e vai querer que eu mude o jeito que eu converso lá em casa, né, com a minha esposa, que eu converso, né, com o meu esposo, com meus funcionários, com meus amigos. Vai que o Espírito Santo vai querer que eu mude o meu jeito de ser. Então é melhor eu viver só com os dons naturais, os talentos que Deus já me deu, e eu viver essa vida sem depender tanto do Espírito Santo, porque quem precisa do Espírito Santo? Será que eu preciso do Espírito Santo? Às vezes eu nem preciso, eu estou vivendo bem, assim, vai que o Espírito Santo vai me atrapalhar até, vou deixar de ganhar dinheiro, né? Tem gente que tem medo de deixar de ganhar dinheiro, vou deixar de fazer coisas que eu faço, vou ter que mudar minhas atitudes. Mas e se você fosse o escolhido para representar e tivesse nessa situação que você está, de não querer o Espírito Santo? Como que você fica? Deus, então a partir de hoje eu vou deixar. Será que seria assim? Meus irmãos, eu quero dizer assim, não é só porque eu sou pastor, não. É exatamente porque nem sempre, né, na minha vida, antes, né, eu dependi do Espírito Santo, que eu posso, até uma frase que eu deixei, se estiver aí que pode colocar, meus irmãos, pastor Rich, eu preciso desesperadamente do Espírito Santo. Eu preciso, porque se o Espírito Santo não estiver em mim, minha carne é muito forte, meus irmãos, e aí a minha carne fala alto, e eu sei da maldade que é em mim, meus irmãos, inclusive até, o pessoal fala até se todo canhoto é assim, né, eu tenho um raciocínio muito rápido, até para dar resposta, se for até para ferir, machucar, meu Deus, se o Espírito Santo não me dá o domínio próprio, se Ele não me controla, meus irmãos, eu sou desesperado pelo Espírito Santo, e se eu não tiver o Espírito Santo, eu acho que eu vou ter vontade de matar um monte de gente, meus irmãos, de verdade, meus irmãos, já falei, eu ia ser comediante ou lutador de UFC, porque eu ia querer bater em tanta gente, né, e verdade, meus irmãos, então assim, eu não sei você, eu preciso desesperadamente do Espírito Santo. Meus irmãos, eu cansei, meus irmãos, na minha vida, no passado, de querer viver meio no Espírito Santo, que não tem, e meio, né, na carne. Eu ficava meio dando mau testemunho e totalmente dando mau testemunho. Meus irmãos, eu cansei das pessoas falar assim, cuidado com o temperamento dele, cuidado que ele é bravo, cuidado do futebol. Cansei, eu rótulo muito tempo de muitas coisas. Irmãos, a minha esperança, porque eu preciso muito do Espírito Santo, e o Espírito Santo realmente tem me ajudado. E eu espero, meus irmãos, que aqueles que me conheceram lá na adolescência, né, falem assim, olha, eu vejo mudança na vida dele. Eu espero que aqueles que me conheceram na minha juventude possam olhar para mim e falar, olha, eu vejo transformação, eu vejo mudança na vida dele. Eu espero que pessoas que há alguns anos atrás me viram como pastor já vejam diferença na minha vida. Eu espero que eu tenha uma biografia que eu cada vez apareça menos e que Cristo apareça mais na minha vida. Meus irmãos, eu tenho vontade, às vezes eu chego para as pessoas, eu fico até fazendo indagações, eu pergunto, o que você vê na minha vida, que você pensa sobre minhas atitudes, e aquilo às vezes é um termômetro para mim, eu falo, meu Deus, eu estou errado, eu não quero que eu apareça, se eu aparecer em alguma coisa, isso está errado, eu quero que Cristo apareça na minha vida, então eu preciso, meus irmãos, desesperadamente do Espírito Santo, eu careço dele, eu tenho sede do Espírito Santo, eu não vivo sem o Espírito Santo, ele é meu amigo, eu não faço nada sem consultar o Espírito Santo, meus irmãos, e eu pedi perdão nesses dias agora para essa palavra, falei assim, Espírito Santo me perdoa, você é tão meu amigo, eu tenho falado tão pouco de você, com as pessoas que eu amo, meus irmãos, o Espírito Santo é uma pessoa, então hoje dia de ceia, Jesus, ele falou assim, gente, eu vou deixar algo muito especial para vocês, se eu não for, ele não vai vir, é o teu amigo Espírito Santo,
É Ele que vai fazer você lembrar das minhas promessas, é Ele que vai fazer você sentir a minha presença, é Ele que vai fazer com que sinais, maravilhas, prodígios aconteçam, é Ele que vai me ressuscitar daqui a pouco. Meus irmãos, a gente precisa desesperadamente do Espírito Santo de Deus. Eu não sei você, eu preciso. Eu sei das minhas fraquezas, eu sei das minhas necessidades. Eu quero ler com você um texto que eu amo, que é Romanos 8, 26. Diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Meus irmãos, o Espírito Santo sabe das minhas fraquezas, das minhas limitações, da minha impotência, da minha incredulidade para algumas coisas, e eu sei que muitas vezes que me faltam as palavras, o Espírito Santo com gemidos até mesmo inexprimíveis, com palavras que só Ele pode expressar para Deus, Ele me apresenta diante de Deus, e fala: ajuda Ele tem fraquezas, Ele tem necessidades. Meus irmãos, o Espírito Santo, Ele intercede pelos crentes, Ele coloca palavras para Deus que os homens não podem explicar. Talvez você não sabe quantas palavras Ele tem levado para Deus sobre você, sobre coisas, fraquezas, lutas que você não tem ideia. O Espírito Santo leva até o Senhor, porque Ele é o seu intercessor. Você tem um intercessor lá nos céus, assentado à direita do Pai, o nome dele é Jesus Cristo, Ele é o seu mediador, é no nome dele que nós oramos, mas é pelo Espírito Santo que intercede por nós que a sua oração chega até Ele. Teve momentos da minha vida que eu cansei da minha carne, cansei do meu temperamento, eu falei: eu preciso de Ti, Espírito Santo. E essa é a verdade. O Espírito Santo é um imperativo para mim. Eu não posso fazer nada se não for pelo Espírito Santo. E eu desejo do fundo da alma que o Espírito Santo faça coisas na sua vida, na vida da igreja, que eu sei que só Ele pode fazer. Eu quero viver uma igreja sobrenatural, uma igreja que possa fazer a diferença, uma igreja que a gente não aprenda a ser profissional de igreja. Meus irmãos, de verdade, eu tenho muitas habilidades, meus irmãos, e a nossa equipe tem muitas habilidades. Eu falo isso com muito temor e tremor. A gente poderia fazer coisas, meus irmãos, para atrair um monte de gente, porque a gente é inteligente, de verdade. Meus irmãos, é muito fácil encher um teatro, é muito fácil encher um lugar, meus irmãos, se tem uma coisa que eu gosto de fazer, o povo rir. Os pedreiros vêm aqui, eles ficam o dia inteiro me perturbando para eu fazer eles rir. Né? Tem uma paraguaiazada aí, e como eu sou alemão, eles gostam que eu brinco com eles, né? Eu chego ali fora, eles estão lá trabalhando, eu já começo a cantar: se Adelita se fuera com outro. Aí eles já emendam, eles sabem o resto da música, né? Aí eu começo a contar história para eles, né? Meus irmãos, mas eu acho que mais do que a gente querer usar tecnologia, usar show pirotécnico, usar de piada, de brincadeira, não que isso não seja legal a gente ter, meus irmãos, mas mais que isso, precisamos viver as coisas que o Espírito Santo está mandando a gente viver. O missionário Walter me mandou, eu chorei esses dias, o missionário Walter está trabalhando, ele me dá um trabalho, ele sabe disso, lá em Porto Murtinho: pastor, estamos terminando aqui a área daquele irmãozinho lá, que para fazer o pequeno grupo, ele não tinha uma área, era no frio. Aí mandou a foto, eu mandei para os líderes: irmãos, fizeram uma área lá, o pequeno grupo se mobilizando, fez uma área, uma casa para o irmão lá, que não tinha nada. Agora ele me ligou, falou: pastor, eu tenho que ligar para o senhor. A gente foi na casa lá e eu percebi que o menininho o pé dele está torto, que ele não anda, e o SUS até agora não atenderam ele, tem alguma coisa para a gente fazer? Eu falei: missionário, primeiro você ora e faz um milagre, vê se a coisa acontece, né? Porque as coisas acontecem. Até lembrei, Silvio, um dia eu estava lá, é o seu sobrinho, como está aquele menino? Está bem? Você lembra dessa história? Não, eu gosto. Vem cá, Silvio, vem cá. Esse é o Espírito Santo, tá vendo? Tem uma gente que não tem dinheiro. Eu olhei, irmãos, a gente brincando, era um festa de PGM, né? Aí tinha uma criança lá, vou deixar você contar. E aí que eu catei aquela criança lá, mas fala aí. Rapaz, o meu sobrinho, ele não andava, ele rastejava. E aí nós estávamos num momento de confraternização, e eu vi o pastor, ficou olhando para ele, eu fiquei olhando para o pastor, e o olho dele encheu d'água. Eu falei: o que foi? Esse menino tem alguma coisa diferente. O que aconteceu com ele? Ele falou: olha, o médico falou que ele não vai andar.
Aí, pastor, ele vai andar. Eu falei, eu creio também. Ele falou que não vai andar, vai restajar para o resto da vida. E eu falei para o pastor que a minha sobrinha, ela passou por luta e entregou a vida para Jesus. Minha sobrinha falou, tio, eu estava viajando, falou, tio, o que foi? Sabe o que aconteceu? O Zé me acordou, ele está de pé. Foi o que o pastor falou. E ele está andando e correndo hoje. Glória a Deus. Um pequeno grupo reunido, meus irmãos, e você ora, o Espírito Santo faz a obra. É isso que eu quero viver, meus irmãos. Não é a gente querer fazer coisas que a gente não pode fazer. Eu não quero viver um evangelho falso, a gente clonar algo, inventar algo que não é o Espírito Santo fazendo. E a gente não faz propaganda disso para a igreja, porque é para a glória de Jesus Cristo. Quantas vezes você ouviu isso aqui? Eu falo, quem não está num pequeno grupo está perdendo. Pastor, o senhor é bobo de não usar isso para fazer na televisão, propaganda. Meus irmãos, eu não quero que apareça o nome dos pastores da igreja. Eu quero que o nome de Jesus seja glorificado e uma família seja transformada. É esse o evangelho que temos que viver. Deus não está preocupado, meus irmãos, com a quantidade de membros na igreja. Ele está preocupado, você fala, com a qualidade? Não, ele está preocupado sim, com a quantidade de salvos servos, de pessoas que estão povoando o céu, mas que são servos, que fazem a obra do Senhor, salvos que sejam servos. Meus irmãos, eu creio assim que a gente pode até convencer pessoas na necessidade de vir na igreja, de vir numa conferência dessa para a família, que vai ser bênção. A gente pode até, cara, você precisa, olha como está a sua vida, olha como está a sua casa, olha como está a sua família. A gente pode convencer a pessoa, mostrar para ele que está tudo destruído na casa dele, que essa conferência vai ser boa. Mas é só ele vindo aqui, experimentando, que ele vai ver o que o Espírito Santo realmente pode fazer, pode realizar. E temos que tomar cuidado para a vida cristã não virar, irmãos, eventos, muito de eventos, mas viver o movimento do Espírito. Eu quero usar um texto da Palavra de Deus para a gente pensar um pouquinho, de 1 Reis 18. É uma história, eu sou muito, eu até brinquei ali, né, falei para alguém que estava ao meu lado assim, a pastora está dando spoiler da minha mensagem, eu nem falei, na hora a gente não manda nem para o que vai pregar, né? Mas começou a falar de Elias, né? E eu quero pegar a biografia um pouquinho de Elias, pensar um pouquinho sobre ele, mas eu quero pegar esse momento de 1 Reis 18, a partir do versículo 17, quando Acabe estava atrás de Elias, né? E aí Elias, ele vai se encontrar com Acabe, e ele vai até lá, e aí tem esse momento do encontro, está no versículo 17. Na verdade, queria encontrar para matar, né? Mas aí no versículo 17 de 1 Reis 18, diz assim, quando viu o profeta Acabe, Acabe falou para Elias, então é você que está aí, você, o maior criador de problemas de Israel? Esse era o pensamento, né, de Acabe sobre Elias. Aí, versículo 18, Elias respondeu, eu não sou o criador de problemas para o povo de Israel, respondeu Elias. Você e seu pai é que são criadores de problemas, pois abandonaram os mandamentos do Senhor Deus e adoraram as imagens de Baal. Portanto, aí começa um desafio, né? Portanto, ordene agora a todo o povo de Israel que vai encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Mande também os 450 profetas de Deus Baal, e os 400 profetas da deusa Aserá, que são sustentados pela rainha Jezabel. Então Acabe, eu lembrei da irmã Medina, né? Deram para ela o tema para falar de Jezabel lá para as mulheres, ela falou assim, eu não gosto de falar dessa mulher não. Mas ninguém gosta. Então Acabe chamou todos os israelitas e os profetas de Baal para se reunirem no Monte Carmelo. 21. Elias chegou perto do povo e disse, até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adore o Senhor, mas se Baal é Deus, adore a Baal. Porém o povo não respondeu nada. Então Elias disse, 22, de todos os profetas de Deus, o Senhor, eu fui o único que sobrou, mas os profetas de Baal são 450. Agora tragam 2 touros, que os profetas de Baal matem um deles, cortem em pedaços e põem em cima da lenha. Mas não ponham fogo, eu farei a mesma coisa com outro touro. E aí os profetas de Baal vão orar ao seu Deus, e eu orarei ao Senhor. O Deus que responder mandando fogo, este que é Deus.
E todo o povo respondeu: está bem assim. Então Elias disse aos profetas de Baal: já que vocês são tantos, peguem o touro e o preparem primeiro. Orem ao seu Deus, porém não ponham fogo na lenha. Os profetas de Baal pegaram o touro que havia sido trazido para eles, e o prepararam e oraram a Baal desde a manhã até o meio-dia, e eles gritavam assim: ó Baal, responde às nossas orações. E ficaram dançando e pulando em volta do altar que haviam feito, porém não houve resposta. Ao meio-dia, Elias começou a caçoar deles. Elias também é... E ele dizia: orem mais alto, pois ele é Deus, pode ser que esteja meditando, ou que tenha ido ao banheiro. Talvez ele tenha viajado. Irmãos, não faz isso, tá? Isso que é Elias, no Velho Testamento, tá? Talvez ele tenha viajado, ou talvez esteja dormindo, e vocês terão de acordá-lo. Aí os profetas oraram mais alto e começaram a se cortar com facas e punhais, conforme o costume deles, até que o sangue começou a correr. Passou o meio-dia, e eles continuaram a orar e a gritar até a hora do sacrifício, ou seja, era quase a noite. Porém, não se ouviu nenhum som. Então Elias disse ao povo: vem cá, gente, chega para mais perto de mim. Todos chegaram mais perto de Elias, e ele começou a consertar o altar do Senhor Deus, que estava derrubado. Começou consertando o altar. Ele pegou 12 pedras, uma para cada das 12 tribos que tinham os nomes dos filhos de Jacó, o homem a quem o Senhor tinha dado o nome de Israel. Com essas pedras, Elias reconstruiu o altar para a adoração do Senhor. Depois cavou em volta uma valeta, em que cabiam mais ou menos 12 litros de água. Meu Deus! Em seguida colocou lenha no altar, cortou o touro em pedaços e o pôs em cima da lenha. Então disse: encham 4 jarras com água e derrame sobre o animal. Irmão, já tinha molhado tudo lá em volta. Ainda mandou jogar em cima do animal sacrificado e sobre a lenha também. Eles fizeram o que Elias estava mandando, e ele disse: façam de novo, mais um pouco de água. E eles fizeram. Não, faz mais uma vez, a terceira vez, mais água. O negócio começou a encharcar, escorrer água mesmo. A água correu em volta do altar, ao ponto de encher a valeta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel, e que eu sou teu servo, e que fiz tudo isso de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e está trazendo este povo de volta para ti. E então o Senhor mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, queimou a lenha, as pedras, a terra, e ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Tem que aplaudir o Senhor, meus irmãos. Só o Senhor é Deus. Aleluia, aleluia. Os profetas de Baal promoveram a reunião mais barulhenta e mais apaixonada que durou na história. E nada aconteceu. Depois de tudo aquilo, Elias orou, Deus ouviu a sua oração e fogo caiu do céu. Meus irmãos, minha parte favorita dessa história é quando acaba tudo e os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Meus irmãos, eles não disseram: Elias é que é o verdadeiro profeta, Elias que é o pregador, Elias que é o bom, Elias que é o cara. Foi o Senhor que os impressionou. Foi o Senhor. Eles ficaram espantados, meus irmãos, com o poder de Deus. Isso me maravilha. O que acontece com muitas reuniões que eu tenho visto, infelizmente, é a personalidade, é a pessoa. Eu já contei isso, né, no dia de manhã. Tem um cara que está fazendo até um teaserzinho dele. Ele fecha o olho, tira o sapato. Agora com vocês o profeta.
Ah, meus irmãos, eu ia fazer um teaser desse aqui, mas eu não eu ia fazer diferente. Agora com vocês, esse miserável, vou colocar para o pastor Fábio, né? Para treinar primeiro, esse servo, esse vermezinho de Jacó. Ah, meus irmãos, esse princípio, irmãos, da gente entender dessas coisas se aplica sobre a nossa vida que vivemos. Nós não podemos ir para um culto para escolher que louvor que queremos ouvir, que pregador que queremos ouvir, porque Deus, quando Ele quer falar, Ele vai falar da maneira que Ele quer, com quem Ele quiser falar, e vai usar quem Ele quiser. Ele usa, é o nosso coração que precisa dizer: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Mas o que eu quero dizer é que o que a gente precisa mesmo é quando a gente vive uma vida em que Cristo está em nós, que o Espírito Santo está em nós. Você já imaginou, irmão, se você tem uma paz na sua vida? Se a pessoa de paz, a pessoa olha e fala assim: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só pode. Você tem uma alegria na sua vida que a pessoa olha para você: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Você é uma pessoa gentil no trânsito, e a pessoa olha assim: é só o Senhor é Deus, esse cara deve ter Deus, esse cara é só Deus para fazer isso. Na sua casa, meus irmãos, a sua esposa vendo você mudar o seu linguajar, só o Senhor é Deus. Meu Deus, esse não é aquele homem, aquele boca suja. Não é aquele que fala palavrão. Meus irmãos, alguém já se impressionou com a sua paz? Alguém já se impressionou com a sua alegria? Alguém já se impressionou de você ser um cara no trânsito que dá lugar para as outras pessoas passarem? Que você vê alguém que está mais necessitado com você e você vem e corta e pega a vaga da pessoa? Ou você fala assim: eu dou a volta, eu procuro outra? Porque, meus irmãos, eu aprendi uma coisa: eu oro até pela minha vaga. E funciona, viu? Desculpa eu te falar, né? O Espírito Santo, meus irmãos, quando está na nossa vida, é aquele que concede para a gente tanto a paz como a esperança. Paz para resolver qualquer conflito, e esperança para saber que vai acontecer algo melhor. Isso está na palavra, está em Romanos 14, 17 e 15, 13. O Espírito Santo nos dá paz. Meus irmãos, nós sabemos que o Senhor foi ressuscitado dos mortos. E quem ressuscitou Jesus, irmãos, é o Espírito Santo. E a gente, às vezes, você sabe que eu já tive esse problema, eu falo: meu Deus, eu acho que eu vou ter que tomar cuidado, eu tenho medo de eu ficar falando tão pouco do Espírito Santo, né? E ele fica chateado comigo, que eu falo mais de Jesus. E às vezes eu falo só de Jesus e não falo do Espírito Santo. Acho que o Espírito Santo deve falar: puxa, você nem liga para mim. Você tem que entender, meus irmãos, que não tem esse perigo, porque os três são uma pessoa só. Quando você fala de um, está falando do outro. Mas às vezes é bom para você exercitar, saber que são pessoas distintas, e que têm funções distintas, e que agem de maneira tremenda na nossa vida. Meus irmãos, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que nós somos criados para ser como Elias. Quando foi dito aqui essa noite, né, porque Elias era uma pessoa sujeita às mesmas paixões que nós, as mesmas falhas. Meus irmãos, quem não imaginou assim, você já imaginou se Deus não se manifestasse aquele dia lá de Baal? A gente, como pastor, é o tempo todo isso, meus irmãos. O pessoal coloca a gente em cada furada, meus irmãos. Quando começou o meu ministério, marcaram a visita 2 irmãos, né? O que marcou, eu não podia ir. Aí o outro que era novo na fé: pastor, como que eu vou sozinho? É uma pessoa lá que está internada lá, e diz que de vez em quando muda a voz dela. Eu não sei, eu estou meio com medo de ir lá. Meus irmãos, eu fui lá, era uma legião de demônio, né? E eu, no início do meu ministério, eu já fui: oh Deus, não deixa esse negócio aí envergonhar o teu servo. É assim que a gente tem medo de envergonhar a gente, meus irmãos. Você não está mais preocupado de libertar aquela pessoa. Mas no início a gente é assim, até entender que tem coisas maiores. Você sabia que tem muitos pastores, pessoas por aí, que nunca nem faz apelo? E não é porque não sabe, não. Às vezes tem medo se ninguém tomar decisão, não é seu papel levar alguém à decisão. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça, mas tem que ter coragem para dar oportunidade para as pessoas. Elias orou e pediu ajuda, e Deus mandou fogo do céu em resposta ao clamor do profeta. Talvez você não precise de fogo, meus irmãos, mas você precisa de paz. Tem que orar.
Manda fogo, Senhor. Vai te queimar, você está precisando de fogo. Lá era uma necessidade daquilo acontecer. Talvez você não precise de fogo, precise de sabedoria. Talvez você não precise de fogo, precise de mais amor, de mais compaixão. Talvez você não precise de fogo, você precisa de mais sabedoria e mais coragem lá no seu emprego, ousadia. Eu tenho medo de perder meu emprego, então eu faço tudo que eles mandam eu fazer lá, mesmo que seja errado. Tem que ter mais ousadia. Então tem que ser fogo do céu de ousadia. Seja qual for a sua necessidade, a questão é que Deus está atento a você e às suas circunstâncias. No entanto, o nosso Deus, Ele não é coercitivo, Ele não vai te forçar a nada. Ele dá liberdade para o Espírito Santo agir na sua vida, porque Ele quer te transformar por completo. Ele quer dar para você o Espírito Santo de Deus, que traz sabedoria e revelação, como está em Efésios 1,17. O Espírito Santo de Deus traz sabedoria para você discernir situações, traz revelação, antecipa as coisas para você. Ele mostra. Isaías 11:2 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre ele, e lhe dará sabedoria e conhecimento, capacidade e poder. Ele temerá o Senhor e conhecerá a sua vontade. Mesmo quando o Espírito Santo opera em nós, para nos transformar, a gente parece que não quer deixar a gente parecido com Jesus. A gente quer, deixa eu ficar meio parecido assim como que eu sou mesmo. Eu gosto muito de Gálatas 5, e você deve ser familiarizado com essa passagem, que é os frutos do Espírito, né? O fruto do Espírito, vamos dizer assim. Gálatas 5 afirma assim, versículo 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você pode até decorar essa lista. Contudo, examine se em você tem traços de que você tem uma amabilidade acima do normal, que você tem uma fé acima do normal de todo mundo, que você tem um domínio próprio, um controle das coisas maior. Então esse é o sobrenatural, quando você consegue ver que é algo acima, algo muito maior, tipo assim, uma bondade que é extrema, uma fidelidade que não é humana, porque tem muita gente que não tem o Espírito Santo e é boa. Eu vou dizer para você, tem muito amigo meu, que eu tenho amigos espíritas, que tem uma bondade, uma amabilidade, um desejo de fazer as boas obras, que eu fico com vergonha de muitos crentes. Tem budista que tem mais paz que muito crente. Verdade. Tem muçulmano que tem mais controle das coisas, do temperamento, né? Pensa que esses caras aí vão ser, né? Como fala, terrorista. Não, ele tem mais controle, domínio que muita gente. Tem ateu que é mais feliz. Eu tenho amigo ateu. Pastor, se eu tenho amigo ateu? E tem muito amigo à toa também. Mas tem ateu que mostra uma felicidade que muito crente às vezes vive triste. Você demonstra uma diferença maior na sua vida, porque o crente ele tem que ter o a mais, meus irmãos. O crente tem que ser algo diferente na vida dele, que a pessoa olha e fala assim, tem algo diferente em você. E você fala, é o Espírito Santo que se move em mim. Eu danço, eu pulo, né? Eu sou feliz, eu tenho uma paz. Se Deus realmente habita em sua vida, não seria o caso de você ser diferente das outras pessoas? Das pessoas verem diferente? Hoje em dia está tudo igual, crente. Gente, pode ir na igreja que crente, nossa igreja é tudo igual você lá. Não, você pode fazer todas as coisas que você faz lá na minha igreja, ninguém vai te falar nada, não. O que eu faço com você mesmo, só você não me entrega para o pastor lá não, tá? Fica, né? Sinceramente, meu irmão, eu espero que você possa ser alguém que as pessoas olhem e falem assim, você faz a diferença na minha vida, porque você é diferente. Você não faz o que todos fazem. Você tem um comportamento diferente. Muita gente que frequenta a igreja se contenta com um pouquinho de paz, mas Deus tem para você uma paz que excede o entendimento humano. Meus irmãos, tem crente que em sepultamento que dá vontade de chegar e pisar bem no dedinho do pé. É um desespero. Parece que vai acabar o mundo. Não tem a paz de saber.
Por quê? Não pregou o evangelho, não trabalhou com aquele familiar, e agora sabe que o familiar às vezes vai para o inferno, e está ali desesperado. Teve a chance de pregar o evangelho. A gente pode chorar, meus irmãos, no evangelho, pode, mas não tem que ter esse desespero. Entra numa histeria, é os profetas de Baal, e o fogo não vai vir, o fogo do Espírito. É nesses momentos que as pessoas vão dizer, só o Senhor é Deus, quando vê a paz sua para resolver conflitos, quando você passa por dor, não quer dizer que você não vai chorar, não vai sofrer, é quando você enfrenta situações adversas, mas as pessoas falam assim, como que você pode ter esse controle? Como que você pode permanecer firme ainda? Como que você continua servindo esse Deus, mesmo diante de todos esses problemas que você tem passado? Eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso. É isso. Você sabe o que significa ser cheio de alegria? Você sente uma paz que realmente é diferente de tudo que está à sua volta? Meus irmãos, todos sabem, aqui na igreja, meus amigos, que o meu versículo preferido é Jeremias 29:11. Mas eu vou dizer para vocês hoje, um versículo que me desafia demais. E é exatamente Tiago 5,17. É esse aqui, que diz, Elias era humano, homem como nós. Ele orou fervorosamente. Quantas coisas que Elias orou fervorosamente e milagres aconteceram. Multiplicações aconteceram. Choveu, parou de chover. O desafio meu é, Richard, não deixe de orar desesperadamente e corajosamente para que o Espírito opere em sua vida. Não pare de orar só porque você não é o profeta Elias. Meus irmãos, é importante que você entenda uma coisa, Deus usa pessoas com problemas, com dificuldades, improváveis, como eu, como você. Elias teve momentos que ele se sentia tão cheio de problemas, meus irmãos, que ele desejou a morte. Não se culpe se você já desejou a morte, já desejou morrer. Não se culpe, mas não fique nessa situação. Clame, peça ajuda, ore. Elias, ele sentiu assim. Teve um momento que Elias se achava que não valia a pena viver. Ele teve um momento dele de caverna. Ele teve um momento dele de tristeza. Ele achava que o que Deus tinha feito no passado não poderia fazer no presente. Ei, quero falar uma coisa para você. O Deus que Elias ora é o mesmo Deus de hoje. Quantos homens, se você olhar na Bíblia, homens que você fala assim, olha, improváveis. Pega um Moisés. Moisés, além de ter se tornado um assassino, era gago. João Marcos foi rejeitado, isso foi uma rejeição, João Marcos foi rejeitado pelo próprio apóstolo Paulo. Fala assim, não sei como que pode alguém que ora por tanta gente por cura e não é curado. Só quem passa sabe que Deus usa você, não é porque Ele usa você que Ele vai... Você sabia que Timóteo tinha uma úlcera? Complicada. Oséias, o profeta, a esposa dele era uma prostituta. E Deus queria ensinar uma lição. Tem gente que eu quero ser como profeta, mas não sabe que o profeta viveu, pagou o preço. Vai olhar a história de Isaías, como que ele morreu. Cerrado no meio. E não é assim não, tá? É de baixo para cima. O único treinamento de Amós foi colhedor de figos. Jacó era mentiroso. Davi, antes ele era novo demais, depois do tanto de pecado que ele cometeu. Abraão era velho demais, não servia mais. Pedro, irmão, que você tem um pavio curto. Pedro mudou. Pedro tinha um pavio curto. Irmã viúva, Noemi era viúva. Paulo era um perseguidor. Jonas fugiu de Deus. Irmã, você tem chance, irmã fofoqueira. Miriam era fofoqueira. Tem irmã que não tem o dom de língua, mas dá de língua. Tem chance, Miriam era fofoqueira, está na Bíblia, Miriam era fofoqueira. Cuidado com a lepra, irmã. Gideão e Tomé duvidavam. Meu irmão, você é depressivo, está com burnout. Meu irmão, quer um cara mais depressivo que Jeremias? Deus usou ele, quer trazer à memória sempre as coisas que me dão esperança. Jeremias era depressivo. E aquele depressivo de angústia lá embaixo, de ansiedade, porque eu falo que a angústia, você pensa que é o pior, o cara quer morrer, quer lá no buraco, no poço, não quer nem tomar banho, fica lá
no fundo. Mas o pior não é, o pior é a ansiedade. A ansiedade, a pessoa não quer quebrar a porta, quebrar o vidro, ou quebrar alguém, fica assim, quer se livrar daquela dor. Jeremias era esse aí, angústia, ansiedade. Ô jovens, tem chance, mas não deixa para morrer que nem Sansão. Sansão vivia pisando na bola. Mas Sansão está lá nos heróis da fé. Ô meu irmão, você que fica bebendo ainda, para. Noé, ele enchia a cara também, prejudicou toda a geração dele, os filhos lá, por causa de não, fica bebendo. Mas sabe qual é o segredo, né? O Espírito Santo já agia, e eles oravam, apresentavam as fraquezas diante de Deus. Você já pensou assim? Estou orando exatamente ao mesmo Deus que Elias orou? Já para pensar nisso, você está orando para o mesmo Deus que Elias orou? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o alfa, ele é o ômega. Na verdade, algumas pessoas argumentariam que você tem até uma vantagem para esse do passado, porque você é um cristão que Cristo ressurreto habita em você, e o Espírito Santo de Deus habita em você. Você tem esse privilégio. Então, deixa de encarar esses homens e mulheres de Deus piedosos como que a oração deles é inatingível. Meus irmãos, tem gente que chega, mas pastor, eu queria que o senhor orasse, que a sua oração é mais forte. Para, meus irmãos, vocês estão orando para o mesmo Deus, né? E para de achar que a sua oração é mais forte também, ensina o povo a orar. Eu fiquei feliz, meus irmãos, que teve um evento lá da nossa adolescente lá, né? Que alguém teve que cair o possesso, que essa é a hora melhor que a gente vê que o povo, né? Como que nessa hora precisa de Deus. Eu já fui em retiro, que a mulher começou a andar para trás, assim, ó. E nessa hora os jovens, tudo confessando pecado ali. O pessoal tem mais medo do diabo que de Deus, meus irmãos. Se cair um aí, já vai ter uns 10 correndo. Ore com fervor, sabendo que Pedro, Paulo, Maria, Ruth, foram homens e mulheres como nós. Sabe o que é o nosso problema? A maioria de crente que tem medo e foge de situações. Ah, mas eu não posso ir lá. Liga para o pastor, para de ligar para mim, irmão, vai fazer, meu irmão. Verdade que você é preguiçoso. E aí você dá desculpa, não, é que o pastor também não é preparado, não é sua preguiça, meus irmãos. É preguiça. Você não vê milagre acontecendo porque você não vai. Se você for, você vai ver o milagre acontecer e Deus vai te usar. Vai, tenha coragem. Ah, mas se não acontecer? Porque Deus não quis que acontecesse. Já teve situações, irmãos, que eu estava sem fé, sem nada, e eu falei, Deus, não vai acontecer nada. Mas eu obedeci e Deus fez. Teve outras situações que eu estava empolgado e achava que ia acontecer, e Deus não fez. Não é por causa da gente, é por causa dele. Se tiver uma oportunidade, irmãos, eu não perco a oportunidade, vai em inauguração de supermercado, de loja, vai em funeral, vai expulsar demônio, vê alguém na calçada, vai lá orar. É uma oportunidade de você ver o Espírito Santo te usando e as maravilhas acontecendo. E aí a pergunta, meus irmãos, e se Deus não tivesse enviado fogo naquele dia, e Elias ia acabar se igualando aos profetas de Baal? Como seria isso? Meus irmãos, muita coisa não acontece porque você não vai fazer. Você não tem coragem, de verdade, meus irmãos, às vezes você não sabe disso, vou te contar agora. Até agora não aconteceu, né? Na verdade, na nossa equipe está acontecendo ao contrário. Tem um pastor que está visitando o pessoal e depois ele sai de lá e já recebe a notícia, ó, o pastor Fábio veio aqui, morreu daqui a pouco. O pessoal está até com medo aí. Então, se tem alguém já querendo, né, convida o pastor Fábio. O pessoal vai ficar com medo agora de visita, brincadeira, meus irmãos. Mas eu às vezes, eu tenho funeral, eu chego pertinho assim, depois, se for muito já pessoa de idade, eu falo assim, Deus, já viveu, glória a Deus, descansa. Mas às vezes tem criança, coisa assim, eu falo, Deus, se o Senhor quiser, o Senhor pode ressuscitar aqui, mas eu não vou chegar lá gritando, eu falando, e não é por medo não, meus irmãos, porque se um pastor, um homem fizer isso, vai falar que o pastor ressuscitou, mas você pode ali, meus irmãos, interceder, Deus, o Senhor pode ressuscitar essa criança, o Senhor pode fazer um milagre aqui. Tenha coragem, ousadia. Se você não fez, você não sabe. E a gente vê maravilhas quando a gente tem coragem, ousadia. Pedro, quando eles estavam presos, falou assim, Deus, olha, trate o Senhor das ameaças. Tem ameaça contra a sua vida? Trate o Senhor das ameaças.
mas nos deu ousadia para pregar o evangelho. Porque quando você vai pregando o evangelho, Deus vai cuidando das ameaças, é Ele que faz os milagres, as coisas sobrenaturais. Meus irmãos, tinha tanta coisa para falar hoje, mas tem ceia, então outro dia a gente faz a segunda parte. Mas eu quero dizer para você e perguntar, quando foi a última vez que você sentiu a mão de Deus? Sentiu a presença dEle, sentiu o Espírito Santo agindo na sua vida? Comece a olhar os detalhes, meus irmãos. Eu tenho um amigo meu, e eu fui ver ele pregar, e ele contando, né? Ele falou assim, pastor, esses dias eu falei, Deus, o senhor está falando comigo mesmo, com esse sabiá? Eu falei, esse pastor, meu amigo, está ficando doido. E eles que falou, se o senhor está falando, Deus, eu vou falar com esse sabiá agora. Diz que ele falou assim, tiu, 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 tiu. Aí disse que o sabiá depois respondeu, tiu, 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 tiu. Ele olhou, se não tinha ninguém olhando, eu não vou falar o nome dele aqui, senão esse pastor amigo para a gente é doido, mas não é intimidade. Aí ele pegou de novo, o sabiá, ele falou, não, Deus, se é o Senhor mesmo, manda mais uns sabiás aí, porque ele estava glorificando a Deus, era um momento dele, ele não estava ali para multidão, ele estava só tendo um momento dele a sós com Deus. Veio um monte de sabiá, e ele contou isso chorando, como que Deus usou a natureza para falar com ele. Parece bobeira mesmo, começa a olhar para os pássaros. Você que não trabalha, vai ter com a formiga, preguiçoso. Começa a olhar para as coisas, para alguém que trabalha, começa a olhar para as coisas que Deus faz, você vai ver Deus falando com você, Deus agindo, Deus fazendo o sobrenatural, o Espírito Santo se move, meus irmãos, e Ele comove, e Ele faz coisas tremendas. Você precisa disso, experimentar a presença de Deus. O Espírito Santo, Ele está presente em toda a história. Eu vou pular aqui o que eu queria falar, deixa para um outro momento, mas eu quero já terminar para a gente participar da ceia. Deus está nos chamando para sermos uma igreja, mais que uma igreja que vive o sobrenatural de Deus. O pequeno grupo multiplicador é uma oportunidade para você ver milagres acontecendo dentro da sua casa, como esse que eu vi na casa do Silvio. Aí o Silvio abriu a casa, depois a sobrinha foi curada de câncer. É assim, você abre sua casa, os milagres começam a acontecer, meus irmãos. Mas o que estava acontecendo? A gente estava lá para isso, estava lá para pregar o Evangelho, para anunciar Cristo. A gente atrai a presença de Deus, e a gente é grato. Enquanto isso, a gente comia churrasco lá, né? É verdade, meus irmãos. Uma igreja sobrenatural. Você sabe uma coisa que Agostinho falou? O que a alma é em nosso corpo, o Espírito Santo é no corpo de Cristo, que é a igreja. O que a alma é no nosso corpo, o Espírito Santo é o corpo de Cristo, que é a igreja. Quando viu o profeta, Acabe disse, então é você que está aí, você é o maior criador de problemas de Israel? Eu não sou o criador de problemas para o povo de Israel, respondeu Elias. Meus irmãos, talvez a biografia de Elias até ali mostrava muito da humanidade dele, mas quando ele revelou Deus para todas as pessoas, tanto o rei, todos começaram a declarar, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Talvez a biografia minha e sua no passado poderia ser outra, mas hoje as pessoas podem olhar para a minha vida, para a sua vida, e dizer, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. A biografia de Elias ainda fala até os dias de hoje. E se a última biografia a ser escrita for a sua? O que você vai fazer? É isso que Deus mandou eu falar para você nessa noite. Quer mudar a sua biografia? Hebreus fala, temos nós um altar. Pastor, eu tenho um altar lá em casa. Eu tenho um altarzinho. Não. Hebreus fala, temos nós um altar. Comece a restaurar o altar que é o seu coração. Então Elias disse ao povo, chegue mais perto de mim. Todos chegaram mais perto de Elias. E ele começou a consertar o altar do Senhor. Comece consertando o seu coração. Está ressentido com alguém? Está magoado? Já criou raiz de amargura? Não consegue vencer isso? Peça para o Espírito Santo te ajudar. Você não está conseguindo há tanto tempo, tantas coisas que você queria se libertar e não consegue? Fala, Espírito Santo, eu já fiz de tudo. Eu já desisti.
Mas o Espírito Santo vem para você e fala assim: eu vou apresentar para Deus com gemidos inexprimíveis. Todos chegaram mais perto de Elias e ele começou a consertar o altar do Senhor que estava derrubado. Ele pegou 12 pedras, uma para cada uma das 12 tribos que tinham os nomes dos filhos de Jacó, o homem a quem Deus, o Senhor, tinha dado o nome de Israel. Com essas pedras, Elias reconstruiu o altar para adoração ao Senhor. Comece restaurando o altar para o Senhor. Meus irmãos, eu comecei lendo o texto, que nós somos as pedras vivas. Eu tenho falado disso. Todo o altar que era construído, era com pedras que não eram polidas, pedras imperfeitas. Essas pedras sou eu e você. Essas pedras imperfeitas chegam diante de Deus. Cada vez que nos reunimos aqui, são essas pedras imperfeitas. Nós somos cheios de defeitos, irmãos. Só um que é perfeito, Jesus. Não tem ninguém melhor que ninguém aqui, ninguém melhor que ninguém na casa. Somos pedras que nos reunimos para adorar Jesus, formando um altar. Aí, meus irmãos, o que você traz para oferecer para Ele é a lenha. A lenha que vai ser colocada. Eu falo a lenha, foi quem limpou aqui esse templo. Quem ficou ali nas boas-vindas. Quem preparou cada detalhe do culto, os instrumentos, o pessoal da câmera que organizou, é a lenha que vai sendo colocada. E aí quando começa o culto, o seu louvor, a sua adoração, é o sacrifício de louvor, é a oferta que você está colocando. Não é só o dízimo, as ofertas que você coloca aqui, é tudo que você oferece. Você vem aqui para cultuar, você não vem para receber, você vem para dar. Então as pedras se juntaram, a lenha foi organizada em cima do altar, e agora a gente ofereceu para Deus. Sabe como que a gente sabe se Deus aceitou? É quando o fogo desce. E esse fogo é o Espírito Santo de Deus. Eu quero convidar você agora nesse instante. Eu queria que você ficasse em pé. Eu queria que você apresentasse agora o seu coração como altar. E eu queria que agora você... Nós temos ceia, mas eu tenho que orar por você. Pedisse para o Espírito Santo. Eu vou orar por você, mas eu queria que você agora convocasse, pedisse mesmo a ajuda do Espírito Santo. Tem uma canção que a gente vai adorar a Deus, fala assim: Espírito Santo, ore por mim, feche seus olhos agora, peça para o Espírito Santo orar por você, e diga assim: leve para Deus tudo aquilo, o que você precisa, qual que é a sua fraqueza, qual que é a sua dor, qual que é a sua enfermidade, qual que é a sua luta, qual que é o seu problema, qual que é a sua dificuldade? O que está te fazendo sofrer? O que está fazendo você emperrar, não caminhar? Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras. Você não sabe o que dizer. Use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas.